irmãos? A minha Bíblia está aberta e eu quero deixar uma porção da palavra de Deus. O irmão Gabriel está aí com a sua espada, irmão Gabriel, para nós compartilhar um pouquinho aqui da palavra de Deus com o nosso querido presbítero Gabriel Oliveira. Nós vamos deixar uma porção da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus que nos sustenta, a palavra de Deus é o pão que nos alimenta. E nós precisamos muito da palavra do Senhor. Irmão Gabriel vai ler para nós aqui no livro de Neemias, capítulo de número 6, de Neemias, a partir do versículo 9. É o texto para nossa meditação nesta tarde bonita, na abertura do Despertai, uma porção da palavra de Deus para o nosso elevo espiritual. Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 9. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Pode seguir, pastor? Pode seguir. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então, o verso 12. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Está aí o texto bíblico da palavra de Deus. O texto da palavra é muito importante aqui para nós hoje. Queridos irmãos, Neemias, o Senhor chama Neemias para uma obra. O Senhor chama Neemias para uma grande obra. É assim que Neemias, ele enxerga o desafio que lhe é proposto por Deus. Porque aquilo ali não é algo do homem, é algo proposto por Deus. A reedificação dos muros e a governabilidade da cidade de Jerusalém. Assumir o governo de Jerusalém era algo extremamente desafiante para Neemias, por se tratar de um homem que não tinha nenhuma experiência de gestão de povo. Ele era um copeiro. De copeiro para ser um gestor, há uma diferença muito grande. É verdade, pastor. Ele estava lá no conforto do palácio todos os dias, levando o suco para o rei, experimentando o suco do rei, mas agora um novo desafio se coloca diante dele, e quando nós estamos diante de desafios novos, pastor, realmente a apreensão vem, a ansiedade vem, porque não é algo que está ali no curso do nosso dia a dia, e essa era a situação de Neemias, esse texto. Tanto que ele sai para fazer o trabalho. Ô, irmão Joel, vem um pouquinho mais do retorno, por gentileza, desse aqui. Esse microfone da direita. Então, queridos, ele sai para fazer esse trabalho, o presbítero Gabriel, e ele vai observar. Ele não chega agindo feito um desvarido, um louco, alguém que não sabe o que vai fazer. Primeiro ele vai analisar, primeiro ele vai olhar o que precisa fazer. Aqui eu já deixo um adendo aqui para os obreiros que vão para o campo, né? Ninguém chega igual um doido, mudando tudo, desfazendo do que o outro fez, acabando com a obra que o outro fez. Eu já vi situações de irmãos que assumem o campo e desmerecem totalmente aquilo que o outro irmão praticou, desmerecendo. Não, a Neemias chega calado primeiro, caladinho, sai observando, monta na sua cavalgadura, poucas pessoas com ele, para observar o que fazer. Ele já tinha em mente, mas como fazer, ele ainda não sabia. Sem tomar, pastor, nenhuma ação precipitada. Neemias estava observando para agir. É isso que nós vemos na palavra de Deus desde o início, até mesmo para tomar a primeira decisão. Pastor, se nós vemos ali o cálculo, ele passa 4 meses em oração, e quando ele chega ali para colocar as mãos na obra, ele não chega trabalhando, ele chega primeiro observando. Pois é, tá aí. Primeiro ele chega observando. Antes de falar com o rei, 4 meses de oração. É isso mesmo? Isso mesmo, pastor. 4 meses em oração. E quando ele chega lá, ele não chega igual uma pessoa sem noção, sabe? E já chega fazendo, porque eu vou fazer, eu vou acontecer. Você não vai fazer nada se você não estiver em oração, se você não respirar, se você não observar primeiro, se você primeiro não olhar
Porque é muito fácil você, de fora, ter uma visão como Neemias teve. Chegando lá, eu vou levantar os muros, eu vou edificar os muros, eu vou fazer. Mas como? Como é que está o muro? Como é que estão os estragos do muro? Até então ele tinha notícia do seu irmão, que tinha ido visitar. Mas agora ele precisava ver com os olhos. Meu irmão, é muito fácil você ficar do seu lugar, opinando, dando opiniões, falando, dizendo. Mas você precisa ir. Uma coisa é você conhecer. Uma coisa é você conhecer a situação. É você caminhar, é você ver, é você enxergar o que está precisando de ser feito. É verdade, pastor. Uma coisa é nós tomarmos decisões baseado naquilo que nós estamos ouvindo, mas Neemias não. Ele caminha, ele viaja, ele vai acompanhar de perto a situação, ele vai conhecer o estado de Jerusalém e comer também, né, pastor, 1 quilo de sal junto com aqueles homens que haviam disposto a trabalhar ali para ver realmente com quem ele poderia contar para tamanho desafio que estava colocado diante dele. E eu imagino o Senhor mostrando para ele a estratégia, sabe? De como fazer, e depois ele vai falar o projeto do coração dele para as pessoas que Deus havia de colocar no seu caminho para abraçar aquela causa. Nada, irmão, nada de chegar, revogando tudo, aquele revogaço. Você viu? Mudou tudo. Não é assim. Claro que mudou o sacerdote, muda a lei, mas calma. É aquela máxima do piano, né? Vai devagar. Já viu aquela do piano, irmão Gabriel? Olha aí, pastor, não conheço essa. O pastor novo chegou no campo e o piano estava numa ponta da extremidade da igreja. Sim. E ele sabia que o piano devia ser mudado. Uhum. Tinha passado antes dele um pastor que chegou, pegou o piano e colocou do outro lado. O povo não aceitou. E aquele pastor foi tirado daquele campo muito rapidamente. Mas ele chegou, abraçou os irmãos e dia após dia ele foi mudando o piano 10 centímetros. Passo a passo, pouco a pouco, né, pastor? No passo grave. De repente o piano já estava do outro lado e a igreja feliz, glorificando o nome do Senhor Jesus. Até porque, né, pastor, essa mudança brusca, ela traz um choque de realidade muito grande. As pessoas que estão ali convivendo na congregação, na igreja, elas estão acompanhadas a um ritmo e de repente vem uma pessoa e de repente assim muda tudo de uma vez só, e essas mudanças, elas às vezes podem causar muito mais transtorno do que bênção para o povo de Deus. Meu Deus. Mas tudo bem, vamos lá. Neemias, ele tinha uma grande luta externa. Quais eram as lutas externas, a força da oposição externa que ele tinha, irmão Gabriel? Claro que a gente se fala dos governadores ali em volta de Jerusalém, era uma grande força opositora externa, não era isso? Com certeza, se engana, pastor, a pessoa que pensa que porque ela tem um chamado de Deus e que Deus lhe confiou um trabalho, que não haverá oposição. Neemias tinha grande oposição, eram homens grandes que estavam se levantando contra ele para impedir o avanço da obra. Sanbalate, Tobias e Gesem. Esses 3 homens eram eram uma pedra no sapato de Neemias. Esses homens, eles zombavam do chamado de Neemias, criticavam, zombavam, não acreditavam que tal obra poderia ser feita. Então você vai passar por essa luta como obreiro, como servo de Deus, com essa força opositora externa de alguém que vai duvidar do seu chamado. Vai duvidar daquilo que Deus colocou no seu coração, do que Deus propôs para você. Mas você tem que ir avante. Você não pode parar para ouvir a voz do inimigo, mas ouvir a voz do seu Senhor. Uma porta grande se me abriu, diz a palavra, mas há muitos adversários. Me fez lembrar aqui, pastor, agora de Saul, que embora, claro, tenha lá os seus defeitos, mas muita coisa boa a gente pode aprender. Quando ele assume o reino, os homens começam a zombar dele, mas a Bíblia diz que ele se fez como surdo. E há momentos que nós temos que fazer assim, a oposição se levanta, mas temos que nos fazer de surdo para essas vozes e ouvir apenas a voz do Senhor que nos chamou para a batalha. Os filhos de Belial não honraram a Saul. Não levaram presentes para Saul. Saul fez de surdo, simplesmente de surdo, e tocou o seu barco adiante. Essa é uma das boas qualidades de Saul, frisada pelo presbítero Gabriel. Tudo bem, mas ele vai tocando, vai fazendo a obra, o inimigo vai ficando frustrado, porque diz a Bíblia que, se você que vai ver, que no capítulo 4, você vai ver aqui, e ouvindo, verso 1, Sanbalate. Eu comecei um dia a grifar e ouvindo
Sambalate. Eu fiquei assim, ó. Você olha de novo no verso 7. E ouvindo Sambalate. Eu fiquei assim meio atordoado, sabe? Muitos versículos que você vai ver a expressão bíblica dizendo. E ouvindo Sambalate. Quem aqui? Como é que eles ficavam ouvindo isso? Tinha alguém informando a Sambalate e Tobias. E o que mais me intriga nesse texto é que quem informava era alguém de dentro. É isso que é lamentável, presbítero Gabriel. E é verdade, pastor. E geralmente quem está de dentro ali é alguém que a gente não desconfia. Pelo contrário, se está junto, se está com a mão no arado junto, vamos confiar. Nenhum dos discípulos imaginava, por exemplo, que Judas seria o traidor. Ninguém imaginava quem fosse, mas era alguém que estava ali fazendo parte do grupo, pastor. Olha aqui o diz o texto aqui, ó. Porque muitos, capítulo 6 de Neemias, verso 18, porque muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas boas ações contavam perante mim, e as minhas palavras transmitiam a ele. Portanto, Tobias, que era amigo de Sambalate, escrevera cartas para me atemorizar. Olha para você ver, eles estavam informados de alguém de dentro. Alguém que devia estar lutando para fazer a obra, estava do lado do inimigo. Então, o inimigo só tem força porque está usando alguém de dentro. O diabo só tem força na igreja, para o fuxico, para a fofoca, para o disse-me-disse, porque tem alguém dando no lugar, tem alguém se vendendo, tem alguém se entregando ao diabo. Meu Deus do céu. E aqui, pastor, a gente pode categorizar de fato como um verdadeiro leva e traz, esse texto aqui que o senhor comentou. Ao mesmo tempo em que eles levavam, eles traziam a mensagem para Neemias para soar como alguém de confiança. Meu Neemias, Deus do céu. É uma batalha. Levavam e traziam. É terrível, terrível. Tudo bem, tá aí. Mas o que me chama a atenção agora, não é isso não. É que Sambalate e Tobias agora, além de ter os mexeriqueiros, que nós vamos dar aqueles do fuxico, do disse-me-disse, Sambalate e Tobias teve acesso agora a profetas. Aí é de assustar, sabe? Sambalate e Tobias teve acesso a profetas. Diz a palavra de Deus no texto em que o presbítero Gabriel leu, que quem falava com ele era pessoas que exerciam funções. Eram descendentes de sacerdotes. Era alguém que ministrava a palavra. Era alguém que era profeta. Se nós continuarmos lendo aqui, nós vamos citar o nome de alguns deles. E esses profetas, agora usados pelo diabo para enfraquecer as mãos de Neemias. Irmão, cuidado, presbítero Gabriel. O ouvinte, o irmão que escuta, cuidado. Cuidado. Porque Sambalate e Tobias já estão tendo acesso a muitos profetas. E o diabo, ele usa, pastor, de todas essas formas. Era a oposição de fora, era a oposição a parte de dentro, eram pessoas que estavam vindo em nome de Deus, falando em nome de Deus, mas sem, no entanto, serem enviados por Deus para causar justamente aquele abalo na estrutura do trabalho da obra do Senhor. Porque uma coisa, né, pastor, é alguém se levantar contra o outro, mas outra coisa é alguém que vem em nome do Senhor, como se fosse a palavra dada por Deus. O diabo usando aqui de todos os artifícios possíveis para enfraquecer a obra. Presbítero Gabriel, quando alguém vem no nome do Senhor, olha aqui para você ver o verso 10. Vale a pena repetir o verso 10 do capítulo 6. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabeel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Mas olha o 12. O 12 é aí o dom do discernimento. O 12 é alguém que tem Deus na vida, que não é dominado por profecia, por revelações. É porque Deus falou, eu lembro que Deus me disse. Eu me lembro de um irmão que congregava comigo na igreja, aí de repente ele falou: olha, pastor Jefferson, gostei da igreja, tem 15 anos que eu recebi um chamado, eu estou aqui congregando com vocês, mas eu percebi que o pastor Ademar não vai me levantar pastor. E eu tenho uma profecia que eu recebi no monte, que eu serei um pastor. Alguém que nunca dirigiu uma igreja, que nunca dirigiu um grupo de jovens, de adolescentes,
que não tem nenhuma experiência e nenhum chamado para aquilo, já de idade, e agora diz que tinha que sair da igreja, porque tinha um chamado que recebeu de uma profecia, de uma profetada. Você já imaginou alguém com medo, o perigo de vida que corria Neemias? Ele estava sendo perseguido o tempo todo. Agora chega alguém em nome do Senhor dizendo para ele ir para o templo, usando a igreja. Usando a igreja. Tem alguém dizendo assim, o seu tempo aqui acabou. O seu tempo é na igreja tal. Já pensou um negócio desse? É um absurdo, pastor. Pessoas que vêm em nome de Deus mesmo. E o ditado já diz que nem tudo que reluz é ouro. E nós precisamos estar, pastor, em comunhão com Deus para ter esse discernimento espiritual e separar o precioso do vil. Como diz a palavra, pode até estar brilhando, meus amados, mas às vezes é ouro falso, é prata falsa. Está em nome de Deus, mas a essência é do diabo, né, pastor? A essência é satânica. Olha aqui, o verso 12 diz assim, ó, eu não sei como diz na sua versão, mas na minha diz assim, e percebi que não era Deus que o enviara. Aqui não foi nem que Deus revelou para ele, sabe? Não foi nem questão de revelação, autorrevelação, Deus me revelou que não era ele. Não foi isso não, ele diz que percebeu. Irmão, você não consegue perceber não? Pelos frutos se conhecerão a árvore. É verdade. Às vezes é óbvio, né, pastor? Está diante de nós. É justamente isso. Mas a gente não está tendo ali a percepção espiritual. Ah, mas irmão, ele sabe que ele é desviado, mas você sabe, né? Ai, vai que é verdade. Pois é. Mas Neemias diz assim, eu percebi que não era Deus que enviara, mas essa profecia falou contra mim. Era para matar ele, era contra ele. Portanto, Tobias e Sambalate o subornaram. Irmão, profeta vendido. Profeta que profetiza o seu bem-estar. Profeta que profetiza por uma camisa. Profeta que profetiza por um cargo. Que profetiza por uma posição. Que profetiza por um bem financeiro. Profeta vendido. Sabe, irmão Gabriel? Aí se o irmãozinho vem na igreja, ó, simplesinho, põe o dedo na cara. Se é um irmão da igreja, às vezes, que é humilde, sabe? Que não vai confrontar, aí põe o dedo na cara, eis que você está caído, eis que você tem que consertar. Agora, quando é alguém de nome e renome, a profecia é eis que a empresa vai decolar. É o profeta da conveniência, não o profeta verdadeiro da palavra de Deus. Que Deus nos guarde, pastor, porque tem muita gente aí se vendendo pelo prêmio e abrindo mão dos princípios do Senhor. Pedro vai dizer isso para nós nas suas cartas. Ele vai dizer, cuidado, tem gente seguindo o plano de Balaão, que serve e profetiza por prêmio, por condições, por dinheiro, por posição. Olha o que diz o 13. Para isto subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizesse e pecasse, para que estivessem alguma coisa para me infamarem, e assim me vituperarem, que é me envergonharem. Ou seja, se ele vai para o templo, ele enfraquecia a mão dos homens que estavam do seu lado. Eles iam dizer, olha, ele manda nós construir um muro, mas ele esconde. Ele manda nós trabalhar, mas ele está com medo. Eles queriam envergonhar a Neemias. Eu me lembro, irmão Gabriel, quando fui enviado aqui pela igreja, o Senhor nos enviou a vitória. Eu estava num dia lá, sabe assim, muito angustiado, limpando a igreja. Era um salão bem pequeno, assim, na cerâmica branca, igual aqui do estúdio. E eu joguei sabão e estava ali com a vassoura, limpando, sabe, lavando o salão, preparando para o culto. Para um carro na porta e o cidadão diz assim, olha, pastor, eu estou separado da minha esposa. Infelizmente, eu enfraqueci na fé, eu caí, eu fraquejei, eu adulterei, minha esposa descobriu e ela foi embora de casa. E eu preciso muito da minha companheira, sabe, pastor? Preciso muito da minha ajuda, da ajuda da minha esposa. E, olha, e ela está escandalizada com essas igrejas aqui da Vitória. Era para ela está escandalizada com esse trabalho aqui, da Grande Vitória. E olha, pastor, eu fiquei sabendo que ela está vindo aqui na igreja. Ela está fazendo campanhas aqui com o senhor, está frequentando a igreja do senhor. Eu quero te pedir um favor. Falei, irmão, pode falar. Achei que ele ia pedir uma oração, ele ia pedir alguma coisa
Natureza, né? Ore por mim, aconselhe a minha esposa. Até imaginei que poderia pedir um conselho da parte de Deus. Mas sabe qual foi a fala do cidadão? Olha, pastor, quando ela vier aqui, o senhor fala para ela ficar em pé. Porque ela crê assim que ela gosta. O senhor fala para ela ficar em pé. Aí quando ela ficar em pé, o senhor diz para ela, assim diz o senhor. É para você voltar para o teu marido. O Senhor me revela que é... E ele foi contando, eu fiquei olhando para a cara dele. Eu fiquei olhando para ele e olhei para ele e disse assim, ô irmão, o senhor não nos conhece ainda? Nós viemos aqui para servir a Deus. E nós só falamos o que o Senhor nos manda falar. E no final ele diz assim, se o senhor fizer isso, o meu dízimo é bom. Eu vou trazer o meu dízimo aqui para a igreja. Subornador. Subornador, Sambalate, enviado do diabo. Eu respondi aquele moço da forma que a Bíblia nos ensina. Ele saiu com o seu carro e eu chorei amargamente pela sabe aquela luta, o diabo sabe assim, quer afrontar, admirei assim da audácia do inimigo em querer nos subornar. Mas eu creio que ainda existe homens de Deus que não vão se vender a Sambalate, que não vão se vender ao sistema, que não vão se vender ao momento. Eu creio que existe homens de Deus que não vão se entregar às benécias, às bondades desse mundo. Eu me lembro do profeta lá do capítulo 11, do livro de 1 Reis, quando ele vai, capítulo 13, ele vai até o rei Jeroboão. E Jeroboão promete abençoar, confortar e lhe dar um presente. Ele falou, nem metade do reino eu aceito. Os teus presentes sejam contigo, né? Foi o que disse, pastor, também o profeta Daniel. Eliseu não aceitou as honras de Naamã, porque o verdadeiro profeta, pastor, não é somente aquele que fala em nome do Senhor, mas aquele que tem compromisso com o Senhor. Esse, meus amados, é um verdadeiro profeta de Deus. Seja qual o preço que for, pastor, não vale o ministério que Deus nos deu. Com toda certeza, aquilo que o Senhor nos confiou é muito mais valioso do que qualquer homem e do que qualquer oferta que o diabo pode nos dar, pastor. A consciência em paz, a consciência tranquila, bendito seja o Senhor. A consciência de um profeta, uma consciência não vendida, chamado de Deus pela vida de um homem que não se vendeu, que não se corrompeu, que não se entregou a esse mundo é valioso. Olha o que vai dizer o irmão Neemias no verso 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias, de Sambalate, conforme a estas suas obras, e também da profetisa Noádia, e dos mais, não era um só não, e dos mais profetas que procuravam atemorizar-me. Lembra, Senhor, que eu venci as falsas profecias. Você tem conseguido vencer as falsas profecias? Ou você é aquele que gosta de ouvir uma mentirinha? Ou você é daquele parente de Acabe que não suporta o verdadeiro profeta? Porque tem gente que gosta, né, pastor? Tem gente que gosta. Se tem o profeta falso, porque tem o que gosta. É verdade. O profeta Isaías, ele vai dizer isso claramente no seu livro, que o próprio povo olhou para ele, pastor, e disse assim, olha, não fale para nós a verdade. Não fale para nós a palavra do Senhor, nos dizes coisas falsas. As pessoas gostam de ouvir a mentira, pastor. Meu Deus, irmão Gabriel, então eles vão dizer para ele que gostam de ouvir a mentira? A mentira. Você lembra do versículo aí, não? Se eu não me engano, é Isaías 30:10, hein, pastor? Olha, irmão Gabriel, eu acho que vale a pena ler esse versículo, hein? Vale a pena, porque se o irmão encontrar aí, é de um valor imensurável para nós aqui nesse comentário bíblico. É isso mesmo, pastor. Pode ler, fazer a leitura, por gentileza. A minha tradução diz assim, pastor, Isaías 30:10. Eles dizem aos videntes, não tenhais visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Eles estão que é o que o povo quer hoje. O povo sabe? Ah, eu vou, ele é mal pagador, ele é adúltero, ele é mentiroso, mas eu gosto de ir lá, sabe? Palavra doce. A palavra dele é doce. A palavra dele é agradável. Eu gosto de ouvi-lo. Pois é, cuidado, hein? Cuidado, porque essa palavra doce te leva à perdição. Você é igual a Acabe, hein? Você é igual a Acabe. Parece que o falso profeta é bom, né? Pois é, mas o bom mesmo é o verdadeiro atalaia. O falso profeta
o falso mensageiro diz para Acabe: vai, porque assim diz o Senhor, você vai ganhar, Ramote Gileade é sua, Ramote Gileade é sua. Eles estavam profetizando a derrota de Acabe. Acabe seria morto, como foi de fato. Qual que era melhor ouvir? Uma palavra dura de vida ou uma palavra mansa de morte? E a Bíblia nos diz, pastor, que leais são as feridas feitas por aquele que ama. É claro que a verdade muitas vezes vai nos confrontar, vai nos ferir, vai nos machucar, mas ela com toda certeza vai nos tirar, pastor, desse caminho de ilusão. Quanta pessoa vivendo iludida, achando que está segura, mas ela está pisando em terreno podre e não se deu conta ainda. Não te falei, Josafá, que ele nunca fala o que é bom de mim? Eu vou lá naquela igreja. Você vê que tem gente que não suporta ouvir a mensagem? Tem pessoas que não suportam ouvir a mensagem do arrependimento e da mudança, da transformação. Tem gente que levanta no meio da palavra e vai embora, pastor. Eu já vi. Levantar no meio, porque não suporta. Terão comichão nos ouvidos. E terão para eles, como é que é, doutores, que satisfazem o seu prazer. Ou seja, homens que profetizarão o que eles de fato querem ouvir. Jeremias, no capítulo 1, no verso 17, diz para nós bem assim, ó, irmão, profeta da última hora tem que ser assim: tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e diz-lhe tudo quanto eu te mandar. Não te espante diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Você é profeta? Tem que ter coragem para entregar o que eu vou te mandar. Olha o verso 18. Porque eis que eu te ponho por cidade forte. O verdadeiro profeta é cidade forte. Aleluia. Coluna de ferro, muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o povo da terra. Terá luta? Terá. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Meu Deus do céu. Era Jeremias contra todos, né, pastor? Jeremias contra todos, reis, príncipes, povo de grandes a pequenos. Essa era a oposição que ele iria enfrentar. Mas o Senhor disse para ele: seja fiel à palavra, porque se você for fiel à palavra, eu cuido do resto, né, pastor? Meu Deus. Agora, se você ficar com medo deles, porque, irmão, pregar a verdade, olhando o rosto de quem não quer ouvir, não é brincadeira, não. Não é fácil, não. Você pregar a verdade, o recado de Deus, para quem não quer escutar, não é fácil, não. É verdade, pastor. Dá medo. Dá medo, com certeza. É gostoso, né, pastor? Ver quando a pessoa ali tá recebendo, quando a gente tá pregando, e os irmãos assim, né, pastor? Aqueles irmãos, às vezes, com papelzinho, anotando, se deleitando na palavra. Riscando a Bíblia. Meu Deus, é uma delícia, pastor. Mas na hora que alguém fecha a cara, faz cara feia, faz bico, aí a coisa muda, pastor. A coisa muda. Aí, para nós encerrar, irmão Gabriel, capítulo 3 de Ezequiel, mas, verso 7, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte, é de rosto obstinada e dura de coração. Você vai pregar para um povo que não quer te escutar. Você já imaginou isso? Sabe o que? Eu sinto isso hoje, irmão Gabriel. O povo não quer escutar a verdade. Mas olha o que Deus vai dizer para ele, o que aí, no verso de número 8: eis que eu fiz o teu rosto, duro o teu rosto, contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assombres com os seus rostos, porque são casa rebelde. É isso que Neemias fez. Ele não temeu a profecia. Ele não temeu a falsa profecia. Ele não atemorizou diante de Sambalate, Tobias e dos falsos profetas. Ele tinha uma convicção viva no seu coração. Meu Deus, e nós precisamos também, meus amados, ter essa convicção e não nos deixar mover facilmente por essas palavras, por essas coisas. Quanta gente passou que se move facilmente. Se alguém fala A, ele acredita em A. Se alguém fala B, ele acredita em B. Se o outro fala C, ele acredita também. Fica confuso. Nós devemos nos firmar na palavra que o Senhor nos deu. Pois é, e quando Neemias ouviu a palavra e não se entregou, diz a Bíblia no capítulo 6, verso 15, acabou-se, pois, o muro
aos 25 do mês de Elu, em 52 dias. Meu Deus. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós, temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Meu Deus, é obra de Deus, pastor. É obra de Deus. É obra de Deus. Essa obra é de Deus, ela não vai parar. O Senhor vai nos dar força para nós vencer os adversários, vencer as lutas, vencer os problemas e vencer os dilemas em nome de Jesus. Eu quero orar agora por todos os trabalhadores do Senhor, por todos aqueles que são apedrejados, perseguidos, maltratados, cuspidos, mas não negam a fé, não entregam o seu chamado. Tem obreiro no campo gemendo, chorando, mas permanecendo firme, agarrado na promessa da salvação. Maravilhoso Deus e soberano Pai, Senhor, na abertura do programa Despertai de hoje, o Senhor nos deu essa oportunidade de orar por todos os nossos irmãos. Orar por essa grande multidão, Senhor, que nos acompanha por esses canais do YouTube e que nos participa conosco agora. Senhor, fortalece essa igreja. Toma a boca do nosso pastor aqui hoje à tarde e à noite, dando graça a teu servo, dando autoridade, Senhor. Desfaz as barreiras do inferno que querem atrapalhar essa pessoa de chegar à tua casa. Desfaz as barreiras do inferno. Opera maravilhas aqui hoje, Senhor. Essa obra é do Senhor. Não tem para Satanás, não tem para Sambalate, Tobias e Gesem. A porta que o Senhor abriu, o diabo não pode fechar. Oh, Decalabaia, eu sinto a tua presença com essa palavra. Eu sinto a tua glória agora. Eu sei que tem vidas do outro lado, Senhor, sendo renovadas através do poder dessa palavra. Quebra os grilhões da morte. Senhor, que seja uma tarde de cura divina, milagres, salvação e libertação. Senhor amado Deus, poderoso Pai, há poder no seu nome e há poder na palavra. Opera milagre, opera maravilha. Oh, meu Deus, obrigado, Jesus. Obrigado por cada ouvinte, por cada pessoa que nos acompanha através das redes sociais, através, ó Pai amado, das programações, que todos venham ser cheios da tua presença, cheios da tua graça, cheios da tua glória, renovados pelo teu Espírito. Abençoa cada um que comentou, que escreveu o seu pedido de oração aqui no chat do canal do YouTube. Que haja cura, que haja milagre, que haja vitória, que haja resposta em o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Tem Sambalate e Tobias por aí. Tem. Quem não ajuda, mas procura impedir. Havia um jovem que chamava-se Neemias, como copeiro servia no palácio do seu rei. Não obstante o cargo que ocupava, isto não o prejudicava em servir a Deus também. As circunstâncias o levaram a pedir ordem para reconstruir os muros de Jerusalém. Não demorou muito para aparecer aquele que não quer ver o progresso de ninguém. É porque tem. Com muita luta a grande obra começou, pois Sambalate revoltou-se junto a companheiros seus, usando meios para desanimar Neemias, mas até prevalecia naquele homem de Deus. Lendo a Bíblia a gente vê naquele povo cada dia um renovo na união e no amor. Os inimigos começaram a notar que em vão se levantar contra a obra do Senhor. Mesmo assim tem. Posso notar semelhante em nossos dias, Sambalate e Tobias lamentavelmente há.
Se existe obreiro que luta e a igreja cresce, do outro lado não aparece quem só quer prejudicar. Mas se ele tem a qualidade de Neemias, não importa quantos dias, seu trabalho não é vão. Mesmo que haja Sanbalate no caminho, fica falando sozinho, é a grande a decepção. Mesmo assim, tem Sanbalate e Tobias por aí. Tem, quem não ajuda, mas procura impedir. Tem Sanbalate e Tobias por aí. Tem, quem não ajuda, mas procura impedir.